Isso surpreendente. O Nate começa a conversa fazendo um elogio e em seguida pergunta o nome dela. E como ela diz que está ocupada, ele pergunta se está e ainda assim tenta se apresentar. Ele fala que vai ser rápido e ela pede desculpas e diz que não. Então ele deseja um excelente dia para ela. O Nate diz que ela estava no telefone e que ele acha que ela estava fazendo um vlog. E dentro do carro ele fala que ela está voltando e que isso não deixa de ser engraçado. Ele pergunta o que aconteceu e ela diz que voltou para falar com ele. Ele fala que já está saindo porque ele precisa chegar em uma reunião e que não pareceu que ela queria falar com ele. Ela fala que estava ocupada trabalhando e ele pergunta se é verdade para onde ela estava indo. Ela diz que estava indo encontrar uma pessoa que ela faz uma parceria de trabalho, mas que ela pode desmarcar. E o Nate pergunta se ela acha que isso é profissional. Ela diz que sim e fala que vai ligar para desmarcar, então tudo bem. Ele fala que já estava prestes a sair para uma reunião e que por isso ele não tem muito tempo. Ela fala que gostaria de entrar para conversar com ele por pelo menos 5 minutos. Ele pergunta se ela quer entrar e como ela diz que sim, ele pergunta por quê. Ela fala que gostaria de conhecê-lo, mas ele diz que acabou de tentar fazer isso, mas que ela não quis nem dizer o nome para ele. Então imediatamente ela se apresenta e diz que é um prazer conhecê-lo. Ele pergunta por que ela não quis conversar com ele e ela fala que já disse porque ela estava ocupada. Então ele pergunta se ela não tinha nem 5 minutos para falar com ele. Ela diz que agora ela tem e ele fala que é exatamente esse o problema. Ela pergunta se ela pode entrar para eles conversarem, mas ele diz que primeiro ele quer saber o que aconteceu porque ela parecia estar com pressa no começo. Ela fala que realmente estava indo encontrar alguém, mas que ela resolveu desmarcar por ele. Ele fala que está perguntando porque ele não quer perder o tempo dele e ela diz que promete que vai valer a pena, então ele diz que já que é assim, ela pode entrar. E dentro do carro ele fala que antes de mais nada ele precisa dizer que até o momento ela fez ele pensar que ela é interesseira. E como ela pergunta interesseira, ele diz que sim. Ela diz que nunca e pergunta se ele acha que ela é interesseira e ele diz que sim. Ele pergunta se ela não concorda e ela diz que não e fala que nunca a chamaram de interesseira. Ele fala que ela pode corrigi-lo se ele estiver errado, mas que no começo ela estava com o telefone e disse que estava ocupada. Mas assim que ela viu a Lamborghini, ela decidiu voltar e mudou a energia completamente. Ela fala que esse carro é o carro favorito dela, mas que ela não é interesseira. Ele fala que esse carro pode ser o carro favorito dela, mas que ela se transformou em outra pessoa. Ela fala que já que ele pensa assim, tudo bem. Ele fala que é isso que ele está vendo e ela fala que não é interesseira. Ela fala que não quis conversar com ele no começo porque ela não o conhece, mas que depois pensou melhor e resolveu dar uma chance para ele. E diz que ela está percebendo que ela perdeu o tempo dela. E como ela diz que ficou chateada com ele, ele fala que também ficou chateado com ela no começo quando ela o ignorou completamente. Ela pergunta então se ele acha realmente que ela é interesseira e ele fala que tem certeza e que ele acha melhor ela sair do carro dele. Ele deseja uma boa caminhada para ela e já ela diz que tanto faz. O Nate começa a conversa elogiando o tênis dela e em seguida ele tenta se apresentar. E como simplesmente ela diz que está bem do jeito que está, ele fala que só quer conversar com ela por 2 minutos. Ela diz que não, então ele pergunta se ela tem namorado ou algo do tipo e ela diz que sim. Ele fala que não está vendo o namorado dela por ali, mas ela diz que é fiel. Mas agora, quando ela volta, ele abaixa o vidro e pergunta o que aconteceu. Ela pergunta para onde ele vai e ele fala que está indo procurar algum lugar para almoçar e ela pergunta se ela também pode ir. Ele fala que pareceu que ela estava com pressa e que tinha um compromisso. Ela fala que pode cancelar e ele pergunta por que ela resolveu cancelar assim tão rápido. Ela diz que vai fazer isso para poder conhecê-lo. Ele fala que tentou conversar com ela e ainda que ele tenha insistido, ela não quis e que ele só precisava de 2 minutos. Ela fala que mudou de ideia e pergunta
pergunta se ela pode entrar. Ele pergunta se ela acha que ela merece entrar e diz que ela não queria falar com ele. Ela fala que está tentando conhecê-lo agora e ele pergunta por que só agora e ela diz porque ele é um fofo. Ele pergunta se ele não era fofo no começo e ela diz que ela é tímida. Ele pergunta se agora ela perdeu a timidez e fala que ela parece muito confiante. E em seguida ele diz que se ela quiser entrar, ela pode entrar. E nesse momento, dentro do carro, ele fala que precisa fazer uma pergunta e pergunta se ela não é interesseira. Ela diz que não e fala que não sabe por que ele está perguntando isso. E como ele diz que está perguntando por causa da Lamborghini, ela fala que não se importa com isso. Ele pergunta se ela não se importa e ela diz que não. Ele pergunta se ela tem certeza e ela diz que sim. Ele pergunta ainda que ele não tivesse esse carro se ela estaria interessada por ele. E ela diz que é claro porque ele é bonito. Ele fala que é muito bom ouvir isso porque o amigo dele acabou de ligar para ele pedindo o carro e que eles vão precisar pedir um Uber. Ela pergunta se o carro não é dele e ele diz que não e pergunta se tem algum problema. Ela diz que ela acha que vai ter que repensar. E ele pergunta repensar por quê. Ela diz que ele insinuou que ela está ali por causa do carro, sendo que o carro não é dele. Ele fala que enquanto ele estiver usando o carro é como se o carro fosse dele, mas que ele vai ter que devolver, mas que não tem problema porque ele pode chamar um Uber. Ela fala que acha melhor ele devolver o carro e que depois ela o encontra no restaurante. Ele pergunta por quê e ela fala porque ele precisa devolver o carro e que ela pode encontrá-lo lá. E ele pergunta se ela vai encontrá-lo lá. Ele fala que ela pode ir com ele, que depois eles podem chamar um Uber, mas ela diz que não e pede desculpa. Ele pergunta se ela tem certeza e como ela diz que sim, ele fala que ela tinha dito que também estava com fome. Ela fala que tudo bem, mas que isso foi antes dela saber que esse carro não é dele. Ele fala que também ela não queria conversar com ele antes de pensar que esse carro é dele. Ela pergunta qual a diferença, já que esse carro não é dele. Ele fala que ficou mais do que provado que ela só está ali por causa do carro e não por causa dele. Ele fala que também ficou provado que ela é interesseira e que ele só precisa esclarecer uma coisa e conta que o carro é dele. E depois de dizer que como agora é tarde para qualquer arrependimento, ela pode sair do carro dele. Holanda aborda essa garota e pergunta se está tudo bem. E como ela diz que fala espanhol, ele fala que está perguntando se ela está bem. E ela diz que não entendeu, então ele pergunta se ela habla inglês. E ela diz que não entendeu. Então ele pergunta, como estás? E ela responde, encontro-me bem. E vai ficando cada vez mais claro que Holanda não conhece muitas palavras em espanhol. E em inglês ele fala que ela é muito bonita. E já ela responde com muitas gracias. E cada um no seu idioma eles vão tentando seguir a conversa. Holanda pergunta se ela é dali, mas ela diz que está de passagem. Então ele pergunta se ela fala a língua dele e ela diz que não fala inglês. Ainda assim ele pede o número dela, mas ela diz que não entende e segue falando a língua dela. Holanda diz que ele quer o número dela e fala que depois ele quer ligar para ela. E eu fico aqui pensando se essa conversa já não está boa presencialmente, imagina por telefone. Ele pergunta se ela não está interessada e ela diz que não. E como ela tinha respondido em inglês, ele pergunta se ela fala inglês. E ela diz que não e fala que sabe apenas algumas palavras. E percebendo que essa conversa não estava indo muito longe, ele se despede dela. Mas agora, quando ela volta falando com ele, ele pergunta o que ela disse. Ela pergunta se o carro é dele e ele diz que sim e pergunta por quê. Ela diz que ela não sabe muito inglês, mas que eles podem tentar e já ele pede para ela chegar mais perto. Ele fala que pensou que ela não falava a língua dele. Ela diz que realmente ela não fala muito, mas que eles podem tentar. Então ele pergunta se ela estava mentindo. E ela diz que entende um pouco o que ele está dizendo. E ela mistura inglês com o espanhol que fica difícil de compreender e aponta para o carro. E o Landon fala que não entendeu e pergunta se ela quer entrar no carro. E depois que ela diz que sim, ele pede desculpas e fala que agora ele precisa ir. Mas ela chama por ele e ele pergunta o que ela disse. Ele pergunta o que ela quer e quando ela fala, ele fala que não está ouvindo. Ela fala que vai entrar no carro, mas ele diz que ela pode falar dali mesmo. Ela pede desculpas e ele diz que ele está muito confuso. E ela tenta se comunicar com ele, mas ele fala que não está entendendo nada, mas que se ela quiser entrar, vai ser melhor para conversar. Ela pergunta se ela pode entrar e ele diz que sim. E depois de algum tempo ali dentro do carro tentando se entender com ela, o Landa tem a brilhante ideia de ligar para um amigo dele que também fala espanhol. E quando o amigo dele atende, o Landa fala para ele: "Fala aí, irmão. O negócio é o seguinte, eu tô com uma interesseira aqui dentro do carro.
Dá pra você falar pra ela em espanhol que ela é interesseira. E o amigo do Landan pergunta se ela está ali agora e ele diz que sim e pede pra ele falar com ela. O Landan pede pro amigo dele esperar e fala que vai conectar com o carro. Então o amigo do Landan começa a conversar em espanhol e pergunta o que aconteceu. E ela diz que pelo que ela entendeu, ele está interessado nela. E já o Landan diz que ele não está entendendo direito, mas que ele está achando que ela quer que ele a leve para fazer compras. Dice que él no la va a sacar a comprar nada, dice que salga su carro, que no quiere conocerla. Então ela diz que estava tentando dizer pra ele que é muito comum os homens que acham as mulheres bonitas as levarem para fazer compras. E o amigo do Landan começa a rir e repassa tudo para o Landan. Então o Landan fala pra ele pedir pra ela dar um fora do carro dele. Dice, ¿se puede salir del carro ahorita? Yeah, you get out. E termina dizendo bem-vinda a Miami. O Nate aborda essa garota, fala que ela é muito bonita e pergunta o nome dela. Ela até diz o nome pra ele, mas já vai deixando claro que ela tem namorado. Ele tenta se apresentar, mas ela diz que não e fala que ele não faz o tipo dela. Ele pergunta qual é o tipo dela e ela diz que ele pode acreditar que não é ele. Ele pergunta quanto tempo ela está namorando e ela diz que tempo o suficiente. E ainda assim ele tenta pegar o número dela e como mais uma vez ela diz que não, ele deseja um ótimo dia pra ela. E dentro do carro, Nate fala que é uma cena engraçada. Ela pergunta se o carro é dele e ele diz que sim e pergunta o que ela quer. Ela fala que gostou do carro dele e ele pergunta se ela gostou e ela diz que sim. Ela pergunta de que ano é o carro e ele fala que é de 2021. Ela pergunta se ela pode entrar e ele fala que não a conhece e também pergunta sobre o namorado dela. Ela fala que há um minuto atrás ele não se importava que ela tivesse namorado. Ele fala que agora ele se importa e que eles precisam se conhecer. Ela fala que vai resolver esse problema e diz que vai entrar. Ele fala que não foi isso que ele quis dizer e dentro do carro ele fala que ela pode tentar, mas que ele não vai abrir a porta. Ela pede pra ele abrir a porta e já ele fala pra ela chegar perto dele. Ele diz que não e fala que não vai abrir a porta. Ele pede pra ela ir para o outro lado porque dali ele não está conseguindo ouvir. Ele fala que o que ele disse é que eles ainda precisam se conhecer. Ela fala que tudo bem, então ele pergunta o nome dela. E depois que ela diz o nome pra ele, ele também pergunta há quanto tempo ela está namorando. E ela diz pra ele não se preocupar com isso. Ele fala que tudo bem e pergunta pra onde ela estava indo. E depois que ela diz que pra nenhum lugar importante, ele pergunta se ele faz o tipo dela. E ela diz que agora faz e bate no carro. Ele pergunta se ela só voltou por causa do carro, ela diz que não e fala que por ele também. Ele pergunta se ela voltou também por ele, ela diz que sim e pergunta se ela pode entrar. E ele pergunta por que ela está com tanta pressa para entrar. E ela acaba mudando de assunto e pergunta se ele quer ir para algum lugar. Ele pergunta para onde ela quer ir e ela diz que para qualquer lugar. Ele diz que ela é engraçada e fala para ela entrar. E depois de um bom tempo ali dentro do carro conversando com ela, nesse momento ela já tinha aceitado ir para a casa do Nate. Só que ela fica irritada quando o Nate fala que não confia nela. Então ela pergunta se eles vão para a casa dele ou não. Ele fala que até gostaria de levá-la para a casa dele, mas que ele não confia nela o suficiente. Ela pergunta por que não e ele fala porque a atitude dela não passou muita confiança para ele. Ela diz que ele se aproximou dela e que ela não está entendendo aonde ele quer chegar. Ele fala que ela não estava interessada e que só foi ver o carro dele que ela resolveu voltar. Ela diz que é verdade que ela gosta de carro e pergunta qual o problema nisso. Ele fala que claramente dá pra ver que ela gosta de carro, mas o que ele quer saber é se ela também gosta dele. Ela diz que ele é um fofo e que faz o tipo dela. E como ele pergunta se agora ele faz o tipo dela, ela fala que qualquer um que tiver um carro como esse faria o tipo dela. Ele pergunta se qualquer um e ela diz que qualquer um. Ele fala que entendeu que ela pensa assim, mas que agora é hora dela sair do carro dele. Ele fala que ela é interesseira e que ela pode sair do carro dele. Ela fala que não se importa e que esse carro é alugado. Ele fala que é claro que o carro é dele e deseja pra ela uma ótima caminhada.